Opa, aqui é o Edu e você está no Covil do Lost. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o PS2. Esse que para muitos é o melhor e o mais importante console de toda a existência dos videogames. Bem, eu já fiz vídeo se vale a pena comprar o PS3, 4 e o 5. E agora vamos puxar um pouco para trás na linha do tempo e vamos falar do PS2. Esse aqui é o meu PS2, meu primeiro console, inclusive. Esse foi o console que mudou tudo na minha vida, né? Esse foi o console que me apresentou ao mundo dos games. Bem, esse console aqui meu deve ter por volta de uns 11 ou 12 anos. É bem antigo e ainda funciona normalmente, o leitor está em ótimo estado. Sempre fui uma pessoa que cuidei muito bem dos meus itens, então o meu PS2 ainda está em um ótimo estado, embora ele esteja com vários arranhados aqui na parte que é Black Piano. Mas basicamente esse aqui é o PS2 Slim. Foram lançadas algumas versões de PS2 diferentes, mas as principais delas são a Fat e a Slim, e aí dentro da Slim e da Fat tem algumas versões diferentes que foram lançadas. Esse meu aqui é a versão mais quadradinha da versão Slim. Tem também uma versão que é mais arredondada aqui nos botões, mas o meu aqui é a versão que é mais quadradinha. Bom, a carga que o PS2 tem no mundo dos games é muito grande, inclusive ele é o console mais vendido de toda a história dos videogames. O único console que chegou perto de ter o número de vendas do PS2 foi o Nintendo DS, que não conseguiu alcançar a marca do PS2, que teve mais de 150 milhões de unidades vendidas, sendo o console mais popular de toda a história dos videogames. Bem, para ver se esse console vale a pena, a gente vai falar sobre preço, sobre jogos, sobre desbloqueio e etc. Então já vamos começar com isso daí, falando primeiramente dos jogos. O PS2 teve uma porrada de jogos, muito jogo mesmo foi lançado para o PS2, inclusive alguns dos jogos mais clássicos e icônicos da história, como por exemplo GTA San Andreas, que é para muitos o melhor GTA de todos os tempos. Ele foi o GTA que foi lançado aqui para o PS2, inclusive também tem outros GTAs como GTA Vice City, que também é muito clássico nessa história aí dos games. Também temos outros jogos clássicos, Mortal Kombat Armageddon, que para muitos também é o melhor Mortal Kombat. Para mim é uma nostalgia muito grande falar do Armageddon. Teve os jogos do Guitar Hero que fizeram muito sucesso na época que foram lançados. Hoje em dia não fazem tanto sucesso assim, mas na época que foram lançados ali pro PS2 fizeram sucesso demais. A gente não pode esquecer de falar de Crash, por exemplo, God of War, o God of War 1 e 2, que começou aqui a história de God of War aqui dentro do PS2 e agora, né, tá se completando lá no PS5 no God of War Ragnarok. Ou seja, o PS2 foi o início da história de muitos games clássicos que a gente tem até hoje em dia. E falando também em relação ao PS1, o PS2 trouxe uma revolução muito grande, a questão dos jogos mais 3D, a questão de ter um analógico, né, poder mexer a câmera dos jogos, coisa que no PS1 não tinha tanto. Os jogos eram muito mais limitados no PS1 do que no PS2. Foi um salto gigantesco do PS1 para o PS2, diferente do salto que foi do PS4 para o 5, que teve uma questão ali de FPS, de gráfico, assim, de renderização de mapa, mas não teve uma revolução tão grande quanto foi do PS1 para o 2. Isso aí conta muito para a história do videogame. E é claro, isso se refletiu nos jogos que foram lançados para o console, como eu disse aí, GTA, o Mortal Kombat, etc. Foram jogos que nunca conseguiriam ter sido lançados no PS1. E agora falando de preços, o PS2 é um console muito simples de você adquirir e também muito barato. O PS2 hoje em dia está na faixa de R$ 250, até 200 você consegue encontrar. O PS2 já com controle, memory card, talvez já um OPL feito, né? O OPL, para quem não sabe, é o desbloqueio. Você pega aqui, por exemplo, um memory card e também um cartão de memória. Você coloca aqui os arquivos dentro da USB, coloca o memory card aqui no seu console e joga diretamente da USB, aqui direto do seu pendrive. Você baixa o jogo que você quiser. Os jogos de PS2 são muito leves. Você baixa no seu PC rapidinho, passa aqui pro seu pendrive e joga qualquer jogo aqui diretamente do seu pendrive. É muito tranquilinho mesmo de fazer. Então, preço de PS2 é um grande atrativo para quem está buscando um console aí para jogar um pouquinho. Até hoje, muita gente ainda tem o PS2 como seu console principal, não tem mais nenhum outro console, não joga em nenhum outro, tem o PS2 e ainda assim consegue se divertir bastante, porque os jogos de PS2 são realmente muito bem feitos, tem uma vasta biblioteca de jogos,
É muito jogo mesmo que foi lançado no PS2, então você tem muita opção de jogar. E é claro, o PS2 também consegue funcionar como um emulador. Por exemplo, muita gente mesmo teve um emulador de Super Nintendo aqui do PS2. Inclusive, é uma das coisas que eu mais gostava de fazer quando eu era mais novo, era jogar Super Mario World aqui no PS2. Eu colocava lá o disco de 7.000 porradas de jogo, colocava o emulador de Super Nintendo e jogava Super Mario demais aqui. Claro, também jogava vários outros jogos de Super Nintendo, Donkey Kong, Side Pocket, vários jogos mesmo que tinha no Super Nintendo eu jogava aqui do PS2 e era uma coisa fantástica de fazer. Até hoje eu ligo meu PS2 para fazer isso, não tem muito tempo que eu fui zerar alguns Donkey Kong aqui diretamente do emulador, então eu gosto bastante mesmo dessa questão do PS2 conseguir emular muito bem o Super Nintendo. Tem também outros emuladores, Mega Drive, etc, mas para mim o mais importante deles é o de Super Nintendo. Então a gente já viu que o PS2 tem uma carga de jogos, uma biblioteca de jogos muito grande, ele consegue emular muito bem, o preço dele é muito baixo, às vezes para uma pessoa que não tem condição de comprar um console mais atual, isso daqui já quebra um galho excelente aí, você vai ter um console muito bom por um preço muito barato, ou até mesmo para pessoas como eu que tem os outros consoles, mas ainda quer reviver a nostalgia de jogar o PS2, quer colocar algum joguinho lá que jogou na infância, etc. Ou quer mesmo colecionar, embora o PS2 seja um console chatinho de colecionar, pois os jogos originais não foram tão vendidos assim no Brasil, o que faz eles serem bastante caros. Mas ainda assim muita gente gosta de colecionar o PS2 e é um console que dá muita nostalgia na questão do colecionismo. Então até agora só pontos positivos. E é claro, eu falei um pouquinho, vou falar mais agora sobre o OPL, que é o desbloqueio. Aqui eu tenho 3 memory card. Eu acho que esse daqui é o meu memory card com OPL. É basicamente o desbloqueio do PS2. Você pode fazer o OPL muito tranquilinho. Se você tem aquele disco que eu falei do emulador de Super Nintendo, você consegue fazer diretamente com aquele disco. É só colocar o OPL aqui dentro do seu memory card. Usar também um pendrive e aí você já vai poder colocar todos os jogos aqui diretamente do seu pendrive e rodar no seu PS2. Rodar os jogos diretamente do pendrive não é a coisa mais ideal de fazer no PS2, isso porque a USB presente dele aqui não é uma USB 3.0, é uma USB muito antiga, ou seja, ela tem uma velocidade de leitura muito menor do que aqui o leitor de disco. Então o PS2 rodando via OPL, às vezes dá uma travada numa cutscene, etc. Funciona normalmente, mas tem essas travadinhas aí em cutscenes. Diferente de se você usasse, por exemplo, o disco, porque aí a velocidade de leitura do disco é muito mais rápida do que a velocidade de leitura aqui da USB do PS2. Esse é o único ponto negativo que eu tenho para falar do PS2, é que o leitor aqui, quando você vai usar um OPL, um desbloqueio, que é a coisa que a galera mais usa hoje em dia no PS2, é desbloquear ele via OPL, porque você baixa os jogos diretamente do seu PC, do seu notebook, até do celular dá pra você fazer isso, e aí coloca aqui, só que aí a leitura aqui da USB do console não é tão boa assim, o que faz dar uma travadinha ou outra, não é nada que vai arruinar sua gameplay, mas é uma coisa que atrapalha um pouquinho. Então, se você tiver a opção de colocar os jogos em disco no seu PS2, use, mas é como eu disse, se você for comprar jogos originais para o PS2, vai ser bastante caro, né? Vários jogos são muito caros mesmo para o PS2, não vale tanto a pena assim. E se você for comprar os jogos pirata, né, como faziam antigamente, ou até mesmo se você mesmo for baixar os jogos nos discos no seu PC, você vai ter o problema que às vezes o disco arranha, não tem uma boa qualidade de mídia aqui, diferentemente do original, que é muito difícil dar algum problema. As mídias pirata dão bastante problema mesmo. Quem nunca comprou aí 5 vezes o mesmo jogo de PS2 porque um arranhava, acontecia alguma coisa, o disco parava de funcionar. Então esse é o único ponto negativo que eu vejo aqui no PS2. Fora isso, vale a pena tudo. Preços, jogos, a biblioteca é imensa, os emuladores que você tem para jogar. Até mesmo o desbloqueio vai valer a pena dependendo do jogo que você for jogar, porque nem todos os jogos vão dar esse problema de uma cutscene travou, alguma coisa assim, mas tem alguns jogos que vão dar um problemazinho de cutscene, você não vai conseguir ver todos, ou vai ficar mudo na cutscene, etc. Então esse é o único problema do PS2, mas no geral é um console extremamente bom, vale muito a pena. Se você jogou na sua infância, você sabe o quanto foi impactante jogar no PS2 e ter esse console. É um marco para o mundo dos games. Esse daqui é um dos melhores consoles que tem realmente no mercado. Então para você que está comprando um PS2, saiba que você está comprando um ótimo console. E se você nunca teve um PS2, for a sua primeira experiência com o PS2, aí sim você está comprando um excelente console mesmo, porque você vai ter diversos jogos que você nunca jogou na vida provavelmente.
jogos de peso, jogos que marcaram a história do mundo dos games. Então sim, o PS2 até hoje é um console que vale muito a pena, seu preço é muito baixo, então você consegue comprar bem tranquilamente um PS2 e começar a jogar aqueles jogos antigos ou aqueles jogos que você nunca jogou ainda para esse console. Então é isso aí, vale a pena demais. Comenta aí embaixo se você ainda tem o seu PS2 ou se você tem interesse em comprar um PS2 para reviver os tempos de quando você era mais novo, ou se vai ser a primeira vez que você vai ter um PS2 na sua coleção. Comenta aí embaixo que eu quero muito saber. Esse vídeo vai ficar por aqui. Como eu disse, vale a pena. Então manda bala, pode pegar o PS2 que você não vai se arrepender. Você é muito bem-vindo para se inscrever aqui no meu canal. Eu tô sempre trazendo um conteúdo muito da hora sobre o mundo dos games. E é isso aí. É nóis. Valeu. Até a próxima aí. Fui.